Vamos lá, rapaziada. Esse é um vídeo teste de gravação para eu testar o áudio, beleza? 1, 2, 3, testando. Vamos lá, rapaziada. Algumas dúvidas surgiram aí. O pessoal me perguntou referente a questão de eletrônica, motor, procedimento de construção, né? Então eu vou gravar esse videozinho, vou tentar responder algumas perguntas por partes. E depois vou botar num vídeo só, que aí eu vou explicando aos poucos, beleza? Então vamos lá, essa aqui é a minha Walter Gantz, né? Muitos brincam e chamam de Drac, né? Mas o padrão da Drac é com enflechamento negativo, né? Para frente, né? Eu gosto desse modelo aqui, o voo dela é muito estável, mesmo padrão da Drac, carrega peso. Fuselagem, o bico dela permite aí você voar com baterias pesadas, né? Te dá uma autonomia boa de voo. Tem um planeio excelente, por isso que eu gosto desse modelo, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, esse é um padrão. Eu tenho outro aqui, outra construção, ó, no mesmo padrão. É menor, um pouco, tá? Aqui já é um padrão um pouquinho diferente, não é com enflechamento reto. Vocês podem ver que essa aqui, o enflechamento dela, a borda de ataque dela é reto, tá? Não tem inclinação nem para trás, nem para frente. Ela é com alinhamento reto, tá? Essa aqui de cima, minha, ela é o mesmo padrão da Jasa Zag, porém com uma fuselagem central, tá? Vocês veem que, ó, isso aqui é um estilo, isso aqui era uma asinha para velocidade, e eu tenho atrás também outra, quase no mesmo padrão, sendo que vocês podem ver que a largura nas pontas da asa já é diferente, ela já dá um planeio maior, tá? Então, eu vou aos poucos aí respondendo as perguntas para a galera entender. Quem quiser montar o seu, galho fraco, molezinha, valeu? Então, vamos lá. Então, primeira coisa para a galera entender, vamos lá. Isso aqui é como se fosse uma das laterais de uma das bandas, né, da asa Zag. Tá? Com inclinação, vocês podem ver aqui, ó. Seria essa inclinação. A asa Zag ficaria mais ou menos assim, tá? Então, como a minha asa, o modelo que eu monto, né, essa Walter Gantz, ela tem o alinhamento do bordo de ataque todo reto. Como é que eu faço? Eu faço justamente isso aqui, ó. Essa aqui. Eu pego o esquadro, alinho reto aqui. No outro lado, a mesma coisa. Eu alinho. E depois eu corto. Então, automaticamente, ela muda de tamanho. A minha original, estava com a minha Zag que eu estava, ela tinha mais ou menos 60 centímetros de cada lado. Então, quando eu corto, eu reduzo o tamanho dela. Então, praticamente, eu perco aí uns 10 centímetros mais ou menos. Justamente para quê? Para quando eu juntar as partes, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar reta, tá? Então, perde-se um pouquinho. Vamos à segunda parte. Questão do corpo central. Como é que eu me baseio pela medida do corpo central? Se eu tenho aqui 20 centímetros, tá, de corda de asa, eu acrescento o corpo, além dos 20, mais uns 20 centímetros à frente praticamente. Pode ser até menos, pode ser até 15. Por quê? Porque parte do bico, ele é sólido, tá? Daqui para trás é oco, daqui para frente ele é sólido, tá? Então vocês podem acrescentar para montar a fuselagem essa medida aqui, mas aí um pedaço para frente, tá? Aqui, como se tiver 20, eu acrescentaria mais 15 na frente. A questão do alongamento do bico, você pode botar menos, você pode botar mais, se você quiser. O que influencia isso? Influencia em relação ao CG, tá?
para facilitar. Você com um bico maior, você pode voar com uma bateria com menos peso, porque você pode ajustar ela bem lá na frente do bico para o CG ficar certinho. Belezinha? A outra coisa que o pessoal me perguntou é isso aqui, ó. Se eu encaixo a fuselagem aqui, né, o corpo, né? Se eu encaixo o corpo aqui e se eu monto a asa. Não, geralmente eu monto a asa. Depois que eu monto a asa, deixa eu pegar um isopor aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Depois que a asa está montada, com as varetas de fibra em cima e embaixo, eu pego a largura do corpo que eu quero, tá? O corpo que eu falo é isso aqui, essa largura aqui, ó, até lá atrás, tá? Ó, só para vocês terem a ideia. E eu simplesmente coloco por cima da fuselagem. Eu coloco a asa por cima, ó, do jeito que eu estou colocando aqui, ó. Colocaria aqui a metade, a outra asa, a outra banda na outra metade. A asa já montada, então ficaria tudo coberto, né? O que eu faço? Depois que está colada, ela vai ficar até mais ou menos aqui, bem emparelhada, ó. Vai ficar bem emparelhada. Só aqui que vai ficar a curvaturazinha, mas aí justamente na parte interna da fuselagem eu corto aqui, ó, um pedaço quadrado, para facilitar para colocar as laterais, tá? E o que acontece? Depois que eu colo por cima, que eu uso cola quente, tá, é a minha pistolinha. Depois que eu fixo de cola quente, eu faço a medida na parte de cima da asa, dos quadrados que eu quero, onde eu vou, por exemplo, ter o compartimento interno, que é esse aqui, ó, compartimento interno, tá? Eu vou marcar aqui por cima na asa e vou cortar só o quadradinho que eu quero, tá bom? Para a asa não ficar muito frágil. Aqui vai estar as varetas, eu deixo sempre um pedaço, uns 2 centímetros para um lado e para o outro ao redor da vareta, né, para sustentar, para não ficar muito oco, muita asa balançando, tá? E vou cortar aqui, aí vai ficar desta forma aqui, ó. Ó, se vocês olharem, a asa, ela tá aqui em cima, então aqui, ó, tá cortada. Não sei se vai dar pra ver, tá vendo? Ela tá cortada. Justamente pra eletrônica do FPV ela caber aqui dentro. Tranquilo? E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o que eu falei. Ó, aqui eu corto, ó. Vocês estão vendo, ó? A asa tá aqui, nessa reta. Mas olha lá, ó. Tá vendo? Eu cortei tipo um U pra dentro, justamente pra fuselagem, para as laterais encaixarem certinho na lateral dela. Como tá no vídeo aí do modelo que eu montei, né? Vamos lá. Outra coisa que me perguntaram sobre a questão de inclinação do motor, posicionamento do motor, né? O que acontece? Esse modelo de asa, até o CG também, né? O pessoal pediu para comentar. Quando você mede, você no asa ZAG, você tem um cálculo de CG, né? Que você faz lá, aí bate no enflechamento dela, bate mais ou menos 1/3, né? Tem até um cálculo, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para a galera entender. Ó, isso aqui é uma ZAG, né? Uma ZAG. Eu geralmente faço o seguinte cálculo aqui, ó, para ajustar o CG, ó. Aqui alinho as pontas e acho o CG 1/3, ó. Acho aqui, ó, 1/3, tá? Esse aqui é o padrão de uma ZAG. Quando você monta esse modelo aqui, tá? Eu nunca vi CG desse modelo 1/3, tá? As minhas geralmente batem um quinto, um sexto. Então, para ter ideia, essa aqui, ó, o CG dela é nessa posição aqui, ó. Então, vocês têm uma ideia aqui, ó, dá mais ou menos aí 1/6, né? 1/6 da corda da asa. Não sei qual, deve ter uns 3,5 cm, 4 cm aqui, né? É mais ou menos aqui que começa o CG dela, tá? Então o que acontece? Se o CG dela é aqui,
o posicionamento do motor, o eixo do ângulo do motor, ele tem que estar alinhado de forma que ele bata aqui na reta do CG, na asa, tá? Eu fiz até um desenho aqui pra galera entender, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o CG, tá? Só um desenho. E aqui é a posição do motor. Se o motor ele estiver numa posição mais alta do que o bordo de fuga, né? Se ele estiver numa posição alta, esse eixo dele aqui, onde tem a hélice, o eixo dele tem que bater aqui, tá alinhado com o CG da asa, tá? Se ela for mais em cima, é claro que o eixo, a posição do eixo já vai mudar. Aqui ele estando no centro, ó, o eixo vai estar quase reto. Conforme eu subo o motor, ó, a minha inclinação já muda, porque ó, tem que estar assim. Tá legal? Então, ó, se vocês olharem esse modelinho aqui, não sei se dá pra ver por causa da posição, mas ele tem uma inclinação mínima. Por quê? Porque ó, a posição do motor, que ficaria quase um pouquinho de nada acima do centro do alinhamento da asa, né? Então a inclinação dele é pouca, tá? Outra coisa também que me perguntaram é como é que eu faço a questão do posicionamento da superfície de comando, que é isso aqui, ó, tá? Eu nunca botei reto, nunca, tá? Geralmente eu faço a inclinaçãozinha no motor lá, e aqui, ó, para vocês terem ideia, eu sempre deixo mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é um Depron de 5 milímetros, eu sempre deixo um pouquinho acima, do jeito que tá aqui, ó. Se você olhar, ó, reto e um pouquinho para cima, tá? Não muito para cima para não gerar arrasto, tá? Aí sim, aí eu faço o voo com ele nesse padrão, com os comandos, as superfícies nessa posição, com a inclinaçãozinha para cima, tá? E com a inclinação do motor daquele jeito também. Outra coisa, o pessoal me perguntou sobre a questão do qual melhor, né? Se é a asa reta assim ou a asa padrão da Drac, né? Que é com enflechamento negativo, enflechamento para frente, né? Eu nunca voei com a asa com enflechamento para frente. Não sei se tem muita diferença, mas eu prefiro botar dessa forma sim. E outra coisa interessante é que vocês podem ver que essa aqui não tem o winglet nas pontas. O que eu faço? Ó, com o próprio isopor da asa, eu tiro uns 3, 4 centímetros e faço uma leve inclinação para baixo, tá? Vocês podem reparar que o modelo de asa, acho que é Dart X, se eu não me engano, a maioria delas tem essa inclinaçãozinha para baixo. Eu gosto muito porque dá uma sustentação muito melhor, tá? Evita a questão na hora do deslocamento lateral, essas coisas, ajuda muito a ela não entrar em stall, não embicar muito para o lado, reduz um pouco a velocidade de curva. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Como é que eu faço a fuselagem? Ó, se vocês olharem, isso aqui é o que eu cortei da ponta da asa para alinhar, tá? Isso aqui é um perfil de asa. Não me pergunte qual é o nome do perfil, que eu não sei dizer. Já comprei, já peguei essa asa já cortada, tá? Então, isso aqui é um perfil de asa. Se vocês olharem essa fuselagem, ela é mais ou menos parecida, tá? Mais ou menos, tá? Só a parte de trás dela é que é um pouquinho mais alto, que é justamente onde vai entrar o motor, tá? E aqui, ó, essa asa aqui, ela ficaria dessa forma aqui, ó. Essa aqui era a asa baionetada, tá? Então, ó, o formato do corpo que eu fiz, vocês podem ver, ó, tem bem parecido. Questão do formato do perfil de asa mesmo, tá? Aqui, ó. Largura deve ter uns 10 centímetros, parte interna. É um isopor de 10 milímetros nas laterais. O fundo é um isopor mais rígido, mais grosso também. Por quê?
Porque geralmente eu embaixo, essa aqui principalmente, não tá aparecendo, mas eu costumo botar uma vareta de fibra daqui até lá atrás. Justamente por quê? Porque daqui pra frente ela não tem muita estrutura. Vocês podem ver que ela é quase oca, né? Então justamente quando bate no chão, ela bate assim. Então, para evitar de bater e quebrar ou entortar a fuselagem, eu já boto a vareta de fibra embaixo para dar uma sustentação muito melhor. Beleza? Outra coisa interessante é sobre a fuselagem, tá? Isso aqui é uma fuselagem que se vocês verem a drag, é mais ou menos esse padrão assim, né? Como um perfil de asa e tal. Mas não precisa obrigatoriamente ser assim bonitinho não, tá? Se você quisesse fazer uma fuselagem quadradona, você pode fazer. Você só tem que seguir os outros padrões. Vou dar um exemplo. Ó, isso aqui é uma asa de um aviãozinho que eu tenho aqui. Não lembro o modelo, né? Vamos supor que seja de um Mustang. Vamos supor que seja aí de um Tucano, tá? Eu já fiz uma asa no mesmo padrão com asa de Tucano. Eu fiz isso aqui, ó. Eu montei uma fuselagem, botei em cima, botei os inglets aqui, os estabilizadores, né? E montei uma asa. A questão toda é só você achar o CG, né? Achar a posição do CG e fazer a inclinação nas superfícies de comando. Tá? Voa da mesma maneira. Talvez a diferença esteja um pouquinho na questão do tipo de perfil que você esteja usando, né? Vai dar mais velocidade, menos velocidade, mais planeio, menos planeio, beleza? Mas aqui, ó, se eu fosse usar essa fuselagem aqui, eu poderia ser uma fuselagem reta, sem um arredondadinho dos lados, tal, tá? Vai gerar mais arrasto, então por isso que eu faço ela assim, eu gosto desse formato, esse padrão curvado parecido com perfil, tá beleza?